Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Após trocar farpas com Rodrigo Maia, presidente Jair Bolsonaro afirma que o episódio não passou de uma chuva de verão. Michel Temer vira réu por corrupção passiva no caso da mala com R$500 mil. O ex-presidente foi apontado como destinatário do dinheiro carregado na mala pelo assessor Rodrigo Rocha Loures. Ministério Público e Polícia Civil fazem operação de combate à pedofilia e pornografia infantil em 26 estados e no Distrito Federal. Câmeras de segurança registram criminosos explodindo caixas eletrônicos em hotel de luxo em Brasília. Incêndio em prédio na capital de Bangladesh deixa 19 mortos e mais de 70 feridos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O ex-presidente Michel Temer virou réu no caso da mala com R$500 mil, supostamente propina do grupo JBS. Ao vivo de Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Boa noite, Renata. Oi, boa noite, Boris, Amanda, boa noite para você que está acompanhando a gente. Pois é, Boris, o juiz da 15ª Vara Federal daqui de Brasília, Rodrigo Benchmiller, ele acolheu a denúncia do Ministério Público porque ele entendeu que houve sim elementos que comprovassem aí, que constituem, na verdade, a prática. Aconteceu. Em maio de 2017, o ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures, ele foi visto com uma mala, foi flagrado com uma mala com R$500 mil. Quem teria entregado aí esse dinheiro a ele foi o ex-empresário da JIF, que é o Ricardo Saldi. E o destinatário seria o ex-presidente Michel Temer. Na época, Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, mas ele sempre negou as acusações de Michel Temer, se manifestou e disse que essa denúncia é desprovida de qualquer fundamento, constituindo uma aventura acusatória que terá vida curta. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Renata. Lembrando que o presidente Temer foi preso na semana passada, mas por outro caso no Rio de Janeiro. Então, essa é uma outra investigação e ele acaba de se tornar réu já na Justiça de Brasília, do Distrito Federal. Depois de uma semana de troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje foi dia de tentar serenar os ânimos. Em meio ao clima mais pacífico entre governo e Congresso, o deputado Marcelo Freitas, do PSL, foi escolhido o relator da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tinha avisado que não iria mais responder às críticas do presidente Jair Bolsonaro. E hoje de manhã, durante um evento na Justiça Militar, foi a vez de Bolsonaro aderir à trégua. Página virada, um abraço, Rodrigo Maia. O Brasil está acima de tudo, vamos em frente. Acontece, é uma chuva de verão, outros problemas acontecerão com toda certeza, mas pode ter certeza, na minha cabeça e na dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Rodrigo Maia também foi convidado para o evento e seria o primeiro encontro dos dois depois dos desentendimentos. Mas o presidente da Câmara não compareceu. Pela manhã, Maia tentava esclarecer uma das causas do mal-entendido. Ele tomou café da manhã com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os dois haviam se estranhado por causa da tramitação do pacote anticrime, o que acabou dando início à troca de farpas entre os presidentes e respingando na reforma da Previdência. O que houve foram ruídos de declarações semana passada. Isso não implica nada de uma mudança de relacionamento. Tem um grande respeito pelo presidente Rodrigo Maia. Mais tarde, um novo aceno de Maia. Ele convidou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e líderes partidários para um almoço na residência oficial, com o objetivo de negociar o andamento da reforma da Previdência. Na próxima quarta-feira, Guedes irá à Comissão de Constituição e Justiça para dar esclarecimentos sobre a proposta. Nós vamos daqui para frente colocar o trem nos trilhos para que a gente possa caminhar com velocidade, com a certeza que nós vamos juntos,
transformar o Brasil numa economia forte e que seja próspera. Esse barulho vai diminuir e o exercício das próprias funções daqui para frente vai fazendo uma convergência, uma harmonização. Um problema de comunicação grande, mas o apoio do presidente à reforma veio quando ele me deu a capacidade de fazer a reforma e foi fazer a entrega para o presidente da Câmara de Deputados. Quem também está tentando se organizar é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL. A legenda fez uma reunião com a bancada da Câmara, que tem 54 deputados, e fechou questão sobre a reforma da Previdência. Isso quer dizer que os parlamentares que não apoiarem o texto podem ser punidos, mas o próprio partido deixou claro que alguns pontos precisam ser alterados. Nos últimos 2 meses foi muita bateção de cabeça, muita rede social, muita ação e pouca explicação. Me parece que agora os discursos estão se afinando. Em outra frente, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteve pelo 3º dia seguido no Congresso. Desta vez, a reunião foi com membros da CCJ da Câmara, no intuito de definir o relator do texto. O escolhido foi o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. O parlamentar está no 1º mandato, é doutor em Direito, já foi delegado da Polícia Federal e assessor no Supremo Tribunal Federal. Será um relatório muito técnico, que eu sei da capacidade e da competência do delegado Marcelo Freitas. Vamos ajustar a agenda de quinta-feira próxima, quando o presidente voltar de Israel, ele vai receber os presidentes de partido. Essas farpas, que praticamente são enormes fofocas, acabaram até mexendo com o dólar e a bolsa. O Brasil vive um momento delicado. Não há saída sem a aprovação de uma reforma da Previdência que exige sacrifícios e responsabilidades de todos nós. Por isso, é bom que os políticos coloquem a mão na consciência, para a maioria das pessoas a consciência fica aqui, e pensem nesse imenso país que vive um desemprego brutal e precisa da colaboração de todos nós. Senhores, chega de brincadeira. E durante a cerimônia dos 211 anos da Justiça Militar, o presidente Jair Bolsonaro negou ter determinado ao Ministério da Defesa a comemoração de aniversário da tomada do poder pelos militares em 1964. O palco da solenidade foi o Clube do Exército. Jair Bolsonaro foi homenageado com a Gran Cruz da Ordem do Mérito Judiciário Militar, a mais alta condecoração do Superior Tribunal Militar. Entre outros homenageados, também estavam o vice-presidente general Hamilton Mourão e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Sorridente, Jair Bolsonaro posou para fotos e até fez um coração com as mãos. Questionado sobre a ordem de se comemorar os 55 anos da tomada do poder pelos militares neste domingo, Bolsonaro amenizou o discurso. Não foi comemorar, rememorar, rever, ver o que está errado, o que está certo e usar isso para o bem do Brasil no futuro. No domingo, os quartéis terão uma ordem do dia que remete ao 31 de março de 1964. O texto, já divulgado pelo Ministério da Defesa, diz que o período militar estava inserido no contexto da Guerra Fria, a disputa de poder entre a então União Soviética e os Estados Unidos, e que as famílias do Brasil estavam alarmadas e se colocaram em marcha. É para não voltar naquele assunto do passado, que houve aquele mal-entendido entre nós. A lei da anistia está aí, valeu para todos. O presidente ainda comentou sobre a possível mudança da embaixada em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Ele não descartou totalmente a transferência de local, mas, desta vez, foi cauteloso ao falar do assunto. Bolsonaro desembarcará em solo israelense neste domingo. A questão de Israel, quem define as questões de Estado é o Estado de Israel, ponto final. Trump levou 9 meses para decidir dar a palavra final para que a embaixada fosse, né? Nós talvez abramos agora um escritório de negócios em Jerusalém. Apesar das promessas de campanha de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, hoje está em Tel Aviv, em face dos riscos que isso implica para nossas exportações para os países árabes, Bolsonaro entrou
em compasso de cuidado, de cautela com esse assunto. Israel está perto de uma eleição e o primeiro-ministro Netanyahu, enrolado com a justiça, corre o risco de não ser reeleito. A presença de Bolsonaro e a criação desse escritório comercial do Brasil em Jerusalém certamente serão utilizados eleitoralmente como conquista do atual primeiro-ministro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao presidente da Corte, Dias Toffoli, sobre o inquérito aberto para investigar ofensas ao STF. Fachin é o relator de um pedido do partido Rede Sustentabilidade para suspender o inquérito. Segundo a legenda, as investigações violam a Constituição, uma vez que não houve participação do Ministério Público. O presidente do STF, Dias Toffoli, determinou que sejam apuradas ofensas ao Supremo, vazamentos de informações de ministros e familiares, além de notícias falsas envolvendo a Corte. Em depoimento à CPI do Senado, que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o presidente afastado da mineradora Vale, Fábio Schwarzman, afirmou que não recebeu nenhuma denúncia sobre problemas de segurança no local. Disse ainda que foi infeliz ao dizer que a empresa não poderia ser condenada. Segundo Schwarzman, a punição deve ocorrer em casos de confirmação de culpa. O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, virou réu acusado dos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. O político é investigado pela Operação Acrônimo da Polícia Federal. Pimentel é acusado de Caixa 2 durante sua campanha ao governo de Minas em 2014. Ele teria usado a gráfica do empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené, para lavar dinheiro recebido de propina. Em delação premiada, Bené afirma ter repassado 10 milhões de reais para o político. Segundo a denúncia, ele teria recebido dinheiro em troca de favores quando ainda era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no governo Dilma. A defesa do petista negou qualquer ilegalidade. A inflação medida pelo IGPM, usado para reajustar o preço dos aluguéis, acelerou em março. A alta dos preços no atacado e varejo acelerou o IGPM, usado como referência para a correção de contratos como os de aluguel de imóveis. A taxa subiu 1,26% em março, após o avanço de 0,88% em fevereiro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Com a alta em março, o IGPM acumula elevação de 2,16% no ano e de 8,27% no período de 12 meses, encerrado neste mês. Com a economia do país praticamente paralisada, com o Brasil em compasso de espera pela reforma da Previdência, os riscos de uma inflação maior são muitíssimo baixos. Após chegar a R$ 4,01, a cotação máxima do dia do dólar fechou em queda hoje. A moeda americana caiu 1,01% a R$ 3,91. O dólar caminha para fechar o mês em alta, com avanço acumulado de 4,3% até agora. Já o Ibovespa terminou o dia em alta de 2,7% a 94.388 pontos. Foi realizado hoje o leilão de um trecho da ferrovia Norte-Sul. A vencedora foi a Rumo Logística, empresa do grupo paranaense Cosan, com proposta de pouco mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O lance mínimo previsto no edital era de 1 bilhão 350 milhões. O trecho leiloado tem 1.537 quilômetros e vai de Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. A duração do contrato é de 30 anos e o investimento em infraestrutura deve atingir 2 bilhões e 700 milhões de reais. Este é o primeiro leilão de ferrovias do governo em mais de 10 anos. A Norte-Sul é um projeto essencial para o escoamento da produção agrícola do país. Espera-se agora uma construção rápida da estrada, da continuação da estrada. O Brasil acordou para o absurdo do abandono da malha ferroviária a partir da greve dos caminhoneiros que paralisou o país. Não se trata
de combater o transporte rodoviário, mas de criar uma alternativa moderna e mais econômica para longas distâncias. E um detalhe, para transportar passageiros, o país conta hoje apenas com 3 linhas de trem. A Polícia Federal de Goiás deflagrou hoje a segunda fase da Operação Decantação, que combate fraude em licitações e desvio de verbas públicas da Companhia de Saneamento do Estado. Mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. A Justiça determinou ainda o sequestro de 65 imóveis e o afastamento da função pública de 2 servidores da Saneago. A ação é decorrente da análise de materiais apreendidos na primeira fase da investigação, deflagrada em 2016, quando os agentes identificaram um desvio de R$ 4,5 milhões da empresa. Os envolvidos vão responder por associação criminosa, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, fraudes em processos licitatórios e lavagem de dinheiro. Os ex-deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, são julgados neste momento. Eles foram presos em 2017, na Operação Cadeia Velha, que investigou cobrança de propinas para o favorecimento de empresas de ônibus da cidade. O repórter Tony Vendramini acompanha o julgamento e tem mais informações. Oi, Tony, boa noite. O Jorge Pisciani foi presidente da Assembleia Legislativa, um dos manda-chuvas aí da política local. Como é que está esse julgamento, Tony? Exatamente, Amanda. Boa noite, Boris, boa noite a todos que nos acompanham. O julgamento já acabou. Esse é o primeiro caso da Lava Jato julgado por um colegiado aqui no Rio de Janeiro. Os 3 ex-deputados, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, não estiveram aqui no tribunal. O julgamento durou cerca de 6 horas e os advogados de Pisciani e Paulo Melo chegaram a alegar que se tratava de um caso de crime eleitoral. Mas os desembargadores afirmaram que o caso era mesmo de corrupção e negaram, então, o encaminhamento para a Justiça Eleitoral. Por unanimidade, os desembargadores condenaram Jorge Pisciani a 21 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Paulo Melo e Edson Albertassi foram condenados, respectivamente, a 12 anos e 5 meses e 13 anos e 4 meses por corrupção e participação em organização criminosa. Os desembargadores também decidiram manter as prisões preventivas e decretar a perda de bens adquiridos com o esquema. Segundo o Ministério Público Federal, os 3 ex-deputados receberam mais de 100 milhões de reais em propinas para favorecer empresas de ônibus e também a construtora Odebrecht. O MPF diz que eles participavam do esquema da organização criminosa comandada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Dessa decisão ainda cabem embargos de declaração e embargos infringentes em relação aos pontos divergentes nos votos dos desembargadores. Pelo menos por enquanto, Jorge Pisciani continua em prisão domiciliar, porque ele tem um problema de saúde, mas em caso de condenação na segunda instância, no STJ, ele vai ter que voltar para a prisão. Paulo Melo e Edson Albertassi estão em presídios aqui do Rio. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Mais 2 acusados de participação em um estupro coletivo de uma adolescente de 12 anos foram presos hoje no Rio de Janeiro. Igor Teixeira da Silva, de 22 anos, e Nelson Correia Miguel, de 28, foram presos em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Os 2 são acusados de participar de um estupro coletivo de uma menina de 12 anos durante o carnaval, após um baile funk. Segundo a polícia, eles obrigaram a menor a ingerir bebida alcoólica e a levaram para uma casa abandonada, onde 11 homens abusaram da adolescente. Na terça-feira, outro suspeito já havia sido preso. Jorge Luiz Pérez, de 18 anos. Ele vai responder por estupros de vulnerável e pela divulgação das imagens do crime na internet. Os outros 8 suspeitos de terem participado estão foragidos. O Ministério da Justiça, junto com a Polícia Civil de vários estados, deflagrou hoje a 4ª fase da Operação Luz na Infância, que combate crimes de abuso sexual contra menores na internet. As prisões em flagrante aconteceram em 133 cidades. Agentes da Polícia Civil de 26 estados e do Distrito Federal saíram às ruas para cumprir 266 mandados de busca e apreensão. Computadores, dispositivos eletrônicos e documentos com conteúdo pornográfico infantil foram recolhidos.
Ao todo, os investigadores analisaram mais de 200 mil arquivos em 692 endereços de IPs diferentes, um volume de 710 gigabytes de vídeos e imagens. Essa é a quarta fase da Operação Luz da Infância, que começou em 2017 e já prendeu mais de 400 pessoas. O objetivo é identificar os autores dos crimes de exploração e abuso infanto-juvenil que armazenaram, compartilharam e produziram vídeos com conteúdo ilícito na internet. Durante a operação de hoje, policiais monitoraram em tempo real as prisões e apreensões no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Esse é um trabalho prévio de alguns meses, onde a polícia, o Ministério da Justiça atuou em parceria com os estados e hoje foi deflagrada a operação. Você está mostrando aqui a integração, o Ministério da Justiça no papel de integrador com os estados e dá o suporte. Eventuais dúvidas e dificuldades, elas vão ser supridas aqui pelo nosso centro. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Sérgio Moro afirmou que ações como a de hoje vão continuar. A gente manda um recado claro: esse tipo de crime não pode ser tolerado. É um crime grave que atinge e vulnera o que a gente tem de mais valioso na nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes. E certamente vamos realizar novas ações dessa espécie. E agora nós vamos falar com o repórter Ed Polo, que acompanhou a coletiva em São Paulo sobre essa operação do Ministério da Justiça e da Polícia Civil. Ed, boa noite. É verdade que tem até um pediatra envolvido com isso? Boa noite, Boris, Amanda, boa noite a todos. Acredite se quiser, Boris, um pediatra de 74 anos da cidade de Casablanca, na região de Campinas, interior do estado. Ele foi preso hoje por volta das 8h30 da manhã no consultório onde ele trabalha, onde ele atende as crianças. A polícia chegou no exato momento em que o médico estava online, ou seja, ele estava acessando conteúdos pornográficos. Ele foi detido em flagrante e teria confessado aos investigadores que pratica esse tipo de crime há pelo menos 1 ano e meio. Aqui em São Paulo, um estudante da USP, um estudante de filosofia, foi detido dentro da sala de aula quando acessava também pelo celular conteúdos pornográficos. Em todo o estado foram 59 prisões em flagrante. No Brasil inteiro, 137 pessoas presas. Mulheres, homens entre 17 e 74 anos, o caso do pediatra, que agora vão responder criminalmente por esses crimes aí realmente intoleráveis na sociedade. Todo o material apreendido, Boris, já está com a perícia e servirá como prova para incriminar ainda mais esses acusados. Os alvos foram identificados pela equipe de laboratório de inteligência cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, com base em informações da internet e repassadas para a Polícia Civil, que acabou fazendo essas prisões em todo o país. A pena para esse tipo de crime varia de 1 a 8 anos de detenção. De São Paulo, Ed Polo, para o Rede TV News. Criminosos explodiram caixas eletrônicos que ficavam dentro de um hotel de luxo em Brasília. O local fica a menos de 800 metros do Palácio da Alvorada. A ação é rápida e organizada. 4 criminosos chegam de carro ao estacionamento onde ficavam os caixas eletrônicos. 2 deles estão fortemente armados. Enquanto um rende o vigia, os outros fazem buracos e colocam os explosivos em 3 caixas. Poucos segundos depois, as explosões. Os equipamentos ficaram destruídos e alguns carros mais próximos danificados. Todos conseguiram fugir. A quantia roubada não foi informada. Para ter acesso ao hotel, eles teriam feito uma reserva. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, mora no local, mas está nos Estados Unidos. Em nota, o hotel informou que hóspedes e funcionários estão em segurança. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram hoje a Operação Pescaria 2, em Agrestina, no Pernambuco. A ação desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar licitações.
Os contratos de uma das empresas de fachada envolvidas no esquema superam 1 bilhão e 800 milhões de reais. Nesta fase da ação foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão. De acordo com a PF, os contratos fraudulentos eram destinados a obras públicas de unidades básicas de atendimento, custeadas com recursos do Ministério da Saúde. Câmeras de segurança flagraram a ação de um ladrão na madrugada de hoje em um estacionamento na zona sul de Belo Horizonte. Pouco depois das 5 da manhã, um homem aparece no vídeo após quebrar o vidro da janela de um escritório. A ação dura menos de 4 minutos. O suspeito recolhe monitores, notebooks, aparelhos eletrônicos e vai embora carregando tudo na mão. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia Federal de Minas Gerais pediu hoje a prisão do tatuador acusado de assédio sexual. Ele foi denunciado por 15 mulheres que afirmaram terem sido assediadas no estúdio dele em Belo Horizonte. Leandro Caldeira teve o pedido de prisão temporária por suspeita de crime de violação sexual mediante fraude. A Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte investiga o caso desde a semana passada. Até o momento, ele não foi localizado. Chegou a hora da previsão do tempo com a Gabriela de França e o destaque continuam sendo as chuvas no Nordeste. Aqui em São Paulo, a chuva deu uma trégua, mas em compensação, lá em cima, provoca transtornos, né, Gabi? Novamente, muita chuva, Amanda. Boa noite para você, para o Boris. Ótima noite para você aí de casa. A chuva não tem dado trégua lá no Ceará. A gente vai ver imagens aí. Desta vez, a força da água acabou provocando o rompimento de uma barragem durante a madrugada na região de Sobral. A água invadiu a rodovia ali 178, né? Acabou ficando interditada nos 2 sentidos. E olha só o tamanho do buraco que se abriu. Impressionante. Bom, em Recife, em toda a Grande Recife, a chuva também causou estragos e uma tragédia. 2 irmãos morreram durante um deslizamento. Segundo a Defesa Civil do município de Paulista, Yasmin Vitória Ramos da Silva, de 5 anos, e James Cauã Pereira Ramos, de 13, foram atingidos pela parede de casa enquanto dormiam. Um poste de energia caiu com um deslizamento de terra e derrubou a parede da residência. A mãe das crianças chegou a ficar presa na lama, mas foi resgatada pelo marido. O coordenador da Defesa Civil de Paulista declarou que uma reavaliação de toda a região deve ser feita nos próximos dias. E olha, o alerta continua lá para o Nordeste. As instabilidades ainda devem provocar bastante chuva na região. A qualquer hora do dia no Maranhão, Piauí, Ceará. E o tempo fica bastante carregado, chuvoso entre o Rio Grande do Norte e o Pernambuco. Portanto, amanhã nada de sol. O tempo fica fechado, carregado em Natal e também em Recife, aí com previsão de mais chuva. E como o solo está bastante molhado, tem alerta para deslizamentos aí em Recife. Destaque também para o sudeste do Brasil, onde a chuva deve ser volumosa amanhã nessa faixa aqui leste de Minas, no Espírito Santo, em todo o estado do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, amanhã, o tempo até pode começar aberto, mas aí a partir da tarde, à noite, a chuva vem com força e aí o tempo fecha de vez, a temperatura até dá uma caída aí durante a tarde. Vamos lá para São Paulo, porque na capital paulista, amanhã o tempo abre um pouco mais, tem uma chance apenas de 20% de chuva, é aquela chuva fraca que cai em pontos isolados da cidade. A temperatura ainda não sobe muito, máxima de 25, de madrugada 17 graus de mínima, sensação de friozinho. Em Belo Horizonte o sol brilha forte o dia todo e a máxima chega aos 30 graus. E o tempo fica assim, aberto, ensolarado, nesse amarelão do mapa que vai do interior do Nordeste, pega boa parte de Minas, São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil. Em Porto Alegre vai fazer bastante sol, calor. Agora em Floripa tem previsão de chuva fraca, leve e passageira, máxima de 26 graus. Já no extremo norte, em Boa Vista, finalmente a chuva vem, mas nem assim vai dar uma aliviada no calor, viu? Máxima de 37 graus, ainda muito quente por lá. E eu fico por aqui, amanhã eu volto com as informações para o final de semana. Tô curiosa. Obrigada, Boa Gabi. noite, tchau, tchau. Boa noite, Gabi. Quando alguém fala, claro, em criação de abelhas, a primeira coisa que a gente pensa é produção de mel. Mas no interior de Minas, os enxames também são usados para aumentar a produtividade nas lavouras. Para isso, os agricultores recorrem ao aluguel de colmeias.
Durante muito tempo, o clima quente e seco do norte de Minas foi um grande problema para o Ivan. As plantações e o gado não resistiam aos longos períodos de estiagem. A solução foi mudar de ramo. Nos últimos 12 anos, ele aprendeu técnicas de manejo e passou a investir na apicultura. A cera tem que estar clara. A cera não pode estar muito escura, ou seja, isso tem que ser um favo novo. A criação de abelhas é cada vez maior. Atualmente, o Ivan tem 150 colmeias. O apiário fica no município de Bocaiúva, segundo maior produtor de mel de Minas Gerais, com 200 toneladas por ano. Cada colmeia dessa aqui tem entre 60 mil e 120 mil abelhas. E a produção de mel varia entre 50 e 80 quilos por ano. Mas o lucro não vem só da produção de mel, não. O aluguel de colmeias também se tornou um grande negócio na região. A gente consegue fazer uns contratos de polinização com uns grandes proprietários, né, que planta melancias, que planta abóbora, e a gente leva essas colmeias para lá, para esses pivôs, e é onde a gente consegue ter uma boa renda aí com contratos de curto período. As abelhas das colmeias alugadas são usadas para aumentar a produtividade nas lavouras de forma natural. Nessa fazenda, a técnica é usada há mais de 8 anos. A produção de abóbora, melancia, maracujá e milho do Seu Cosme aumentou mais de 30%. O agricultor lembra que sem a polinização as flores não dão frutos. Em alguns casos, é possível usar uma técnica artificial, mas além de dar muito trabalho, custa caro. Por isso, o Seu Cosme prefere pagar o aluguel de R$ 90 por colmeia durante 1 mês e meio na época da floração. Grandes pomares precisam de até 2.000 abelhas. Deu 5, 6 horas da manhã, ela levanta e vai para o trabalho, não me incomoda em nada, não me cobra nada. E eu recebo a polinização e ela leva os que sobram, os alimentos das flores, para ela se alimentar e engordar. A forma mais comum de polinização natural é feita com o isolamento da abelha rainha. Aí elas precisam de uma grande quantidade de proteínas, né, para fazer novas rainhas, e com isso aumenta bastante a quantidade de pólen nas colmeias. E com esse exército de operárias trabalhando tanto nas colmeias quanto nas plantações, apicultores e agricultores não têm do que reclamar. Ela é um grande negócio e é uma grande descoberta para nós aqui no campo. Sete brasileiros foram presos por envolvimento em fraudes para obter a cidadania italiana. Quem mostra é o repórter Mauro Beni. A Operação Super Santos investigou o esquema por mais de um ano. Segundo a polícia, brasileiros pagavam 7 mil euros, o equivalente a 30 mil reais, para conseguir a cidadania italiana, o que acontecia em poucos dias. O esquema movimentou mais de 5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, nos últimos anos. 800 brasileiros devem ter a cidadania anulada. 7 deles acabaram presos. Entre os envolvidos no esquema, segundo os investigadores, estavam dos jogadores mortos no acidente com a delegação da Chapecoense em 2016. Ele não teve a identidade revelada. A operação teve início após as autoridades italianas desconfiarem do alto número de brasileiros registrando residência nas províncias de Verbânia e Novara. As investigações mostraram que o grupo falsificava certidões para criar relações de parentesco com imigrantes italianos. Era com esses documentos que eles solicitavam a cidadania. De Roma, Mauro Beni para o Rede TV News. Boatos nas redes sociais provocaram uma onda de violência contra ciganos da França. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. Este seria o vídeo causador do boato. Um homem diz que o motorista de uma van tentou raptar o filho dele em uma cidade próxima a Paris. A gravação foi enviada para este youtuber, que levou a história adiante e fez um alerta. É uma rede. São pessoas que sequestram crianças para fazer coisas más. Então, fiquem atentos. A notícia viralizou. O suposto criminoso que queria raptar crianças para traficar órgãos seria da comunidade Rom,
ciganos que vivem perto do local onde o vídeo foi gravado. Isso gerou uma onda de violência contra a comunidade. Pessoas saíram às ruas com tacos de beisebol e pedaços de paus. Vans brancas onde alguns ciganos chegam a dormir foram os principais alvos dos agressores. A confusão fez com que 20 pessoas fossem interrogadas e 4 delas presas. Durante o período em que o boato foi divulgado, não houve nenhuma queixa de desaparecimento de menores na região. Isso levou a polícia a desmentir a história e a fazer um apelo. O Departamento de Polícia da França chamou os boatos de fake news e pediu para a população não levar adiante as notícias falsas para não incitar ainda mais a violência. Associações ligadas aos ciganos se manifestaram e pediram mais medidas para conter os ataques. Agora as pessoas têm medo de ir ao trabalho e de deixar as crianças fora de casa. Elas ficam acordadas a noite toda porque têm medo de serem atacadas. O caso chamou a atenção de toda a França e levantou uma questão. Até onde vai o limite da credibilidade de notícias divulgadas na internet? Eu não confio na internet. Existem coisas que são verdadeiras e são importantes e saem na internet. Mas eu acho que existem um grande número de fake news. Temos que ver, pesquisar, tentar várias fontes, porque normalmente não podemos encontrar uma notícia verdadeira numa só fonte. Tem várias fontes de notícia. Então, se encontrarmos numa fonte, não encontrarmos nas outras, temos que tentar procurar de onde é que vem a notícia. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O povo cigano, que além dos judeus foi vítima do nazismo, sofre brutal preconceito em todo o mundo. Não é só na França, não. Inclusive aqui no Brasil. Praticamente sem voz, sem grandes associações, as comunidades ciganas ficam à mercê do racismo que se agrava em todo o mundo. E um aviso: sufoque o preconceito e o racismo que podem existir dentro de você. Ainda tentando encontrar uma solução para o impasse do Brexit, o governo britânico deve colocar em votação amanhã pela 3ª vez o acordo de saída da União Europeia. O plano em votação amanhã será apenas sobre os termos do divórcio. A primeira-ministra Theresa May decidiu separar das discussões os detalhes sobre a futura relação com o bloco europeu após o Brexit. A medida foi necessária porque o presidente da Casa dos Comuns se recusava a colocar em votação o mesmo plano já rejeitado 2 vezes pelos parlamentares. Theresa May também pretende ganhar mais apoio com a estratégia. A primeira-ministra tem pressa. Se conseguir os votos de 320 deputados, ela garante mais tempo para preparar o Brexit, que aconteceria somente em 22 de maio. Ontem, May já se comprometeu a deixar o cargo se conseguir aprovar o acordo. A Justiça da Venezuela proibiu o opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino do país, de ocupar cargos públicos por 15 anos. As informações com a repórter Luciana Tadeu. O anúncio foi feito durante a tarde pela televisão estatal. A determinação do controlador-geral da Venezuela, Elvis Amoroso, proíbe Guaidó de exercer funções públicas por 15 anos. A alegação é que o líder opositor teria ocultado e falsificado dados na declaração de bens e recebido dinheiro do exterior sem justificar. Ele também teria feito mais de 91 viagens internacionais, sem explicar como pagou por elas. Em janeiro, Guaidó, que comanda o legislativo, se autoproclamou o presidente interino do país. O controlador-geral afirmou que a decisão não tem motivação política e se deve a violações à Constituição. Que não tem absolutamente nada a ver com a situação política. Mas Guaidó desqualificou a inabilitação, disse que Amoroso não foi nomeado pelo parlamento e, portanto, não é o controlador do país. Amoroso foi designado pela Assembleia Constituinte, criada por Maduro. Pega um cara que designaram de forma irregular para dizer que estou inabilitado. Sério? O povo da Venezuela, as Forças Armadas e o próprio partido do regime sabem que nada disso resolve a crise elétrica. A
A decisão contra Guaidó surge no momento em que o opositor marca novos protestos contra apagões que há 4 dias atingem outra vez o sistema de energia do país. Segundo Nicolás Maduro, a principal hidrelétrica venezuelana foi atacada por um franco-atirador com um fuzil. Ele disse que o caso está sendo investigado e que a eletricidade já foi restabelecida na maior parte do território. Outro ponto de tensão são os 2 aviões russos estacionados em Caracas desde o final de semana. O presidente americano Donald Trump exigiu que as aeronaves militares sejam retiradas imediatamente, mas Moscou, por meio da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, disse que os soldados ficam no país e explicou que enviou especialistas à Venezuela para uma cooperação técnica e militar e que não está violando nenhuma lei internacional. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. A polícia da Guatemala prendeu hoje um homem suspeito de atropelar um grupo de indígenas ontem à noite. 18 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Pedro René Lorenzo Lopes, de 28 anos, foi detido na manhã de hoje. Ele é suspeito de dirigir a carreta que atingiu cerca de 50 pessoas na cidade de Naualá. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros relatou 30 mortes. Depois, reduziu o número para 18. Ainda não se sabe se o atropelamento foi acidental ou de propósito. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, lamentou o ocorrido pelo Twitter e disse que está coordenando ações de apoio às vítimas. Um incêndio em um prédio comercial deixou ao menos 19 mortos em Dhaka, capital de Bangladesh. Mais de 70 pessoas ficaram feridas. O fogo atingiu o edifício no começo da tarde. As chamas se espalharam rapidamente e formaram grandes cortinas de fumaça. Bombeiros usaram escadas para chegar perto dos andares atingidos pelo fogo. Helicópteros carregando água também ajudaram no combate ao incêndio. E resgataram pessoas que fugiram para o topo do prédio. Enquanto vítimas desesperadas, presas nos andares, pediam socorro, outras se arriscavam descendo por conta própria. A causa da tragédia ainda é investigada. Desastres do tipo são comuns em Bangladesh. No mês passado, ao menos 70 pessoas morreram em um incêndio na capital do país. Que horror! O navio petroleiro que foi sequestrado por imigrantes chegou hoje a Malta, escoltado por agentes da Marinha do país. Mais de 100 imigrantes da Líbia desembarcaram sob forte esquema de segurança. O grupo seguiu direto para os ônibus da polícia. 5 deles acabaram presos e foram levados para viaturas. Eles são acusados de sequestrar o navio. A embarcação resgatou os imigrantes na terça-feira e decidiu levá-los para um porto líbio. Os imigrantes, então, sequestraram um navio que acabou interceptado pela Marinha de Malta. Câmeras de segurança registraram uma imagem impressionante na Turquia. 3 homens tentam segurar um guarda-sol que está sendo levado por uma ventania. Um deles sobe na estrutura. O guarda-sol decola e leva o homem junto. Ele disse que chegou a subir cerca de 4 metros e aí pulou. O guarda-sol bateu em um poste e caiu. Ninguém ficou ferido. Quem acompanhou o futebol nos anos 90 viu surgir um jogador habilidoso que sabia driblar e fazer gols bonitos. Há 25 anos, Denner se foi de maneira rápida. Agora, quem sonha em seguir os passos do avô é o pequeno Rafael. A imagem não é nítida. Há 25 anos, a TV HD ainda não existia. Mas não importa, a qualidade dela está nos dribles. Nos 3 anos de carreira, Denner passava por todo mundo. O Denner era mais novo, né? Mas como ele barbarizava e jogava demais, aquele futebol moleque, alegre dele, ele sempre subia para a categoria maior. Ele destruía. A única vez que foi parado foi fatal. A colisão do carro numa árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, encerrou uma história promissora que o filho mais novo não teve a chance de curtir. Tinha só 2 anos e não lembro praticamente nada. Meu irmão, ainda mais velho, que tinha 4, para que lembra assim, alguns flashes dele dentro de casa, alguma coisa assim, mas eu mesmo não tenho recordação nenhuma dele. Uma história que deixa saudades pode ser contada várias vezes, mas desta vez
tem um novo capítulo. Foi aqui no Canindé que Denner deu os primeiros dribles e se despontou no futebol. E é aqui, nesse mesmo Canindé, que o neto dele pode seguir uma trilha ainda mais vitoriosa. A principal genética do vô, Rafael herdou. O drible. A habilidade rendeu o apelido dos coleguinhas de time. É um menino chapeleiro. E nada foi forçado. O pai Felipe não se importa com a profissão que o filho quer seguir. Pra falar a verdade, eu espero que ele seja feliz. Só que para o Rafael, a felicidade se traduz em poucas palavras. Jogador de futebol. Bola para isso não falta. Em casa são mais de 30. Brinquedo pra ele é bola. E como é filho único, sobra para os pais virarem cobaias. A gente tá em casa andando, ele vem com a bola e quer, ô Rolinho! Tá andando perto dele com bola, é Rolinho na certa. A liberdade de casa não é a mesma do time. Rafael muitas vezes esquenta o banco de reservas sem promessa de que vai entrar. Depende do jogo. Se o jogo tá muito difícil, eu não entro, mas se o jogo tá fácil, eu entro. Mas ele jogou e quase marcou, como gosta de fazer o atual ídolo dele. Você se inspira em quem no futebol? No Mbappé. Fisicamente, ele está longe de parecer o grandalhão francês. Não tem nem tamanho para isso. Ainda bem. Afinal, ele lembra ao avô que... Quem é melhor, o Denner ou o Mbappé? Meu vô. E sobre aquele capítulo especial da historinha falado no início, ele vai ser escrito em outro cenário, a milhares de distância daqui, onde Denner não conseguiu chegar. Ele não foi para a Europa. O que você quer? Eu quero ir para a Europa. Os destinos são fáceis de se imaginar. O Barça. Barça é o grande sonho? O Barça e o Bayern de Munique. É bom, então, esses dois clubes se prepararem, porque futuramente podem contar com um jogador brasileiro tão bem conceituado como foi o seu avô. Qual que é a nota que vocês dão pro Rafael aí? Depois da classificação do Flamengo para a final da Taça Rio, o técnico Abel Braga, coitado, não aguentou tanta emoção e foi parar no hospital. Ao fim da partida contra o Fluminense, Abel Braga deixou o Maracanã de ambulância. O técnico passou mal e vai ser submetido a uma ablação por catéter. Procedimento pouco invasivo que serve para corrigir a arritmia no coração. A princípio, Abel fica internado até domingo. A expectativa é que o treinador volte a campo para a partida da próxima quarta-feira contra o Peñarol pela Libertadores. Tomara que o jogo seja menos emocionante que o Fla-Flu, vencido pelo rubro-negro por 2-1. É que a noite no Maraca foi agitada. Árbitro de vídeo acionado 2 vezes e Bruno Henrique do Fla expulso ainda no primeiro tempo depois de uma entrada perigosa no adversário. A União Europeia aprovou ontem uma lei que proíbe o uso de objetos de plástico que sejam descartáveis. A lista inclui 10 itens, como canudos, cotonetes, copos, pratos e talheres. O Parlamento Europeu aprovou a medida por 500 votos contra 35. A lei visa combater o lixo em praias e a poluição de oceanos, lagos e rios. Ela passa a valer a partir de 2021 para todos os países membros da União Europeia. Também foi definido que até 2029, 90% das garrafas plásticas deverão ser recolhidas para reciclagem. Hoje, resíduos de plásticos compõem mais de 80% do lixo em oceanos. E se você quer rever esta ou qualquer outra matéria, qualquer outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora o youtube.com/redetv. Especialistas que restauravam uma suposta réplica de um quadro do italiano Sandro Botticelli descobriram que, na verdade, a obra era de autoria do próprio artista. A pintura era considerada uma cópia porque havia pequenas variações em relação ao original, que fica exposta em Florença, na Itália. Segundo a restauradora responsável pela obra, exames de raio-x e infravermelho revelaram um desenho feito antes de a pintura ser aplicada, algo incomum na realização de cópias. Após uma série de análises, foi descoberto que a obra era de fato de autoria de Botticelli.
Acredita-se que o pintor tenha feito uma nova versão da famosa Madonna della Melagrana para vender a preços mais baixos. A obra estará em exibição em Londres a partir do dia 1º de abril. E se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quiser assistir novamente, basta inscrever-se no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.